Em um mundo onde o exibicionismo virou profissão, ainda existem pessoas que poderiam, mas não figuram na mídia, seja por imposição ou por opção. E não são apenas os sites de fofocas que rastreiam a vida dessas pessoas ditas super importantes. A Forbes, uma das publicações mais conhecidas do mundo dos negócios, também faz sua parte. Com uma reputação de anos de publicações e pesquisa, não mede esforços para todos os anos nos brindar com, por exemplo, a lista dos maiores bilionários do planeta. Well, I think Putin is significantly richer than me. Hoje, a fortuna das 10 pessoas mais ricas do mundo supera a casa dos trilhões de dólares. De acordo com a WealthX, o patrimônio líquido dos bilionários aumentou 90% nos últimos 10 anos, enquanto que para a maioria da classe média o efeito foi o contrário. Normalmente, o dinheiro acumulado por esses grandes bilionários é resultado dos lucros de suas empresas ou do retorno de seus investimentos. E sabendo do poder que estar nessa lista representa, não fica difícil se questionar o quão precisa é essa informação e o que ela representa. Desde o fim dos anos 80, Forbes lança ano após ano a lista dos maiores bilionários, e nessa lista quase sempre figuram alguns nomes já conhecidos, como Bill Gates, fundador da Microsoft, e Warren Buffett, um conceituado investidor norte-americano. Mas a verdade é que nem todos os bilionários que existem são listados na Forbes, seja porque é muito difícil, se não impossível, listar todos eles. Seja porque em alguns casos não dá nem para saber ao certo qual a origem de suas fortunas ou mesmo seu valor exato. Mas afinal, quem é que está na Forbes, quem não está e o que representa a exposição dessas fortunas? Um estudo do Business Insider revelou que para os americanos uma pessoa considerada rica é aquela que detém uma fortuna avaliada em pelo menos 2,3 milhões de dólares. Mas a verdade é que essa definição é bem mais ampla do que parece. Por exemplo, um milionário de fluxo de caixa é alguém que possui ativos que pagam 1 milhão em um ano. Um milionário de patrimônio líquido é quem tem um patrimônio líquido, ou seja, o acumulado depois de pagar o que deve de 1 milhão ou mais. Existem também os bilionários, que são aqueles que têm a conta bancária na casa dos bilhões. Esses são os mais raros, já que no mundo inteiro estima-se que exista pouco mais de 2.000 pessoas com esse título. Segundo uma pesquisa publicada na CNBC, a maioria delas não veio de família abastada, tendo adquirido sua fortuna através de investimentos bem-sucedidos e produtos que resolveram problemas antigos, como o Airbnb, ou empresas que deram muito certo, como o Microsoft. Desde a sua primeira edição, em 87, todo ano a revista americana Forbes lança sua conceituada lista de bilionários. E aqueles que aparecem nela são pessoas que acumularam fortunas distribuídas entre posses e investimentos de grande relevância global, como magnatas e donos de empresas de tecnologia. Do final dos anos 80 para cá, muita coisa mudou, inclusive na economia mundial, o que influenciou diretamente o número de bilionários espalhados ao redor do globo e quem são eles. Na primeira edição do ranking, a Forbes listou apenas 90 pessoas e a maioria delas vinha do Japão, com o primeiro lugar ocupado por Taikichiro Mori, empresário dono da empresa de construção Mori Building Company. Além de grandes empresários japoneses, a primeira edição do ranking chegou a citar até mesmo o nome de Pablo Escobar, o famoso traficante colombiano e líder do maior cartel de drogas do mundo. Sua fortuna da época foi avaliada em 2 bilhões de dólares e ele permaneceu na lista até 1993. Atualmente o cenário pertence principalmente aos grandes nomes do mundo da tecnologia e dos investimentos. Algumas das pessoas que figuram no ranking são velhas conhecidas e têm o seu lugar quase garantido na lista, como Elon Musk e Bill Gates. Nomes de peso que podem até ver sua posição no ranking variar conforme suas riquezas oscilam, mas que vira e mexe continuam lá. Os setores da indústria que mais acumulam milionários são os de finanças e investimentos, seguido pela manufatura e o de tecnologia. Mas em 2023 o topo da lista passou a ser ocupado por um bilionário ligado ao setor da moda e do luxo, o francês Bernard Arnault, diretor da empresa europeia LVMH, que detém marcas como Louis Vuitton, Fendi e Dior. Bernard tirou o primeiro lugar de Elon Musk, embora essa seja a primeira vez que ele alcança essa posição. O francês e sua família possuem participação de quase 50% nos negócios da LVMH, que se tornou a primeira empresa europeia a ultrapassar os 500 bilhões de dólares em valor de mercado, graças ao aumento das vendas em países como China e à valorização do euro. Engenheiro de formação, ele começou a trabalhar ainda nos anos 70 na empreiteira de seu pai, quando tinha apenas 22 anos. 10 anos depois, ele adquiriu um conglomerado de empresas de varejo, moda e indústria, que tinha em seu portfólio a marca Christian Dior.
No mundo da moda, Bernard é conhecido por ser um visionário que revitalizou a alta costura francesa e devolveu prestígio a marcas tradicionais que estavam subvalorizadas, aproveitando oportunidades e batendo de frente com as críticas que sofreu por ser ousado e extremamente competitivo. Além de Bernard Arnault e Elon Musk, Jeff Bezos também é um nome de peso na lista dos bilionários da Forbes. Em 2023, ele ocupa a terceira posição no ranking, com uma fortuna avaliada em mais de 100 bilhões de dólares, graças à Amazon, empresa que ele fundou e que revolucionou todo o comércio eletrônico. Embora Bezos não seja mais o diretor da Amazon, ele permanece na companhia como presidente executivo do conselho. Ele também é dono do jornal The Washington Post e da Blue Origin, empresa de exploração aeroespacial e concorrente direta da SpaceX de Elon Musk. A lista da Forbes enumera mais algumas personalidades importantes que conseguiram chegar até a casa dos bilhões, como Larry Ellison, diretor executivo da multinacional de tecnologia Oracle, o investidor Warren Buffett e Bill Gates, fundador da Microsoft. Mas fato é que, mesmo já tendo incluído conhecidos traficantes em sua lista, existem alguns nomes que ficam de fora de uma das listas mais famosas do mundo. O último ranking de bilionários da Forbes divulgou mais de 2.500 nomes em relação ao ano anterior, sendo que pouco mais de 250 pessoas perderam o status e saíram da lista. Segundo a própria revista, quase 70% dessas pessoas que apareceram na lista atual construíram sua própria fortuna, seja por meio de empresas ou investimentos. Mas ainda que os índices da Forbes sejam referência, existem pessoas muito ricas que não fazem parte dela. Dentre as razões estão as políticas da revista, que impede que eles incluam certas pessoas no ranking. Um dos nomes que certamente não é nada atraente para o ranking americano é o de Kim Jong-un, o ditador norte-coreano. Ao contrário do seu país, que de acordo com a ONU enfrenta uma das piores crises alimentícias de sua história, Kim Jong-un vive confortavelmente longe de qualquer tipo de mídia global e sua fortuna é estimada em mais de 5 bilhões de dólares. Mesmo sem citá-lo no ranking de bilionários, a Forbes classificou o líder norte-coreano como a 36ª pessoa mais poderosa do mundo, mas por questões diversas sua riqueza ainda é incerta e impossível de ser totalmente rastreada. Um levantamento recente feito por autoridades americanas e sul-coreanas estimou que Kim tem mais de 200 contas bancárias estrategicamente controladas por seus familiares próximos e por ele mesmo, espalhadas por países como Rússia, Áustria, Singapura, Suíça e China, que é o país que detém a maior parte dela. Outro nome que está fora do ranking americano é o de Hassan al-Bolkiah, sultão de Brunei, uma nação minúscula localizada na ilha de Bornéu, no norte da Ásia. Sua fortuna se deve à atividade mais rentável de seu país, que é um dos maiores produtores de petróleo e gás do mundo. Seu patrimônio líquido é estimado em 20 bilhões de dólares, mas é bem provável que esse número seja bem maior. Há mais de 50 anos no poder como monarca absoluto, Hassan al possui a maior coleção de carros de luxo do mundo, e só ela é avaliada em 1,5 bilhão de dólares. São mais de 7 mil modelos que vão de super esportivos a carros de alto luxo, de marcas como Ferrari, Rolls-Royce, Porsche e muitas outras. O chefe de Estado absoluto também esbanja um majestoso palácio como sua residência, que foi inaugurado em 1984 para celebrar a independência do país do Reino Unido. O palácio é considerado o maior do mundo, com mais de 1.700 quartos, 257 banheiros, 5 piscinas e até um estábulo com ar-condicionado. Vladimir Putin também não aparece no ranking americano, mas sua fortuna certamente o torna uma das pessoas mais ricas do planeta. O próprio Elon Musk acredita que Putin tem mais dinheiro que ele, e segundo Musk, não é pouco. O valor é incerto, mas um jornal britânico chamado Daily Star divulgou que fontes anônimas russas afirmam que Putin tem uma fortuna estimada em 147 bilhões de libras, o que seria equivalente a quase 1 trilhão de reais. Ainda segundo a matéria, o presidente russo tem propriedades avaliadas em mais de 600 bilhões de reais, além de aviões, iates, coleções de carros e helicópteros. Putin também tem uma coleção de relógios que vale mais de 500 mil libras esterlinas, além de uma mansão de 1 bilhão de libras às margens do Mar Negro, que conta com quadra de hóquei, cinema particular e uma vinícola. Enquanto alguns esbanjam o que tem, outros preferem não aparecer tanto, tornando praticamente impossível a tarefa de contabilizar quantos bilionários realmente existem por aí. Então, o que define quem entra nessa lista? O ranking de bilionários da Forbes não é uma simples lista de pessoas ricas. Dinheiro na conta não é a única coisa levada em consideração na hora de elaborar a lista de bilionários do ano.
Na verdade, o método da revista americana envolve várias etapas, além de muita gente responsável por avaliar todas as informações. São cerca de 50 jornalistas e investigadores de 20 países que passam o ano à procura de informações e dados que possam ser incorporados à lista, especialmente sobre pessoas ricas que ainda não fazem parte dela. Informações como número de imóveis, veículos, obras de arte, dinheiro em ouro ou espécie, participação em negócios e ações de empresas ou até animais. Tudo isso é levado em consideração. Para ter acesso a esses dados, os investigadores fazem consultas a documentos públicos e instituições privadas, além de tentar conseguir informação com fontes próximas. Pessoas ligadas a famílias reais, chefes de Estado autoritários e ditadores não entram na lista por causa das políticas de divulgação da revista, que são bem transparentes. Segundo a própria Forbes, pessoas que têm riquezas baseadas em suas posições de poder são excluídas da lista. Ditadores e outras figuras autoritárias geralmente são protegidas por um esquema de privacidade quase impenetrável, como é o caso de Kim Jong-un, na Coreia do Norte, e de Vladimir Putin, na Rússia, o que significa que é difícil checar uma informação sobre eles ou diferenciar o que é riqueza do país e o que é riqueza pessoal. No caso de Kim Jong-un e Vladimir Putin, estar na lista da Forbes é totalmente irrelevante, já que nenhum dos dois está interessado na mídia ocidental. Mesmo assim, é possível especular sobre suas riquezas através de investimentos e pessoas ligadas a seus respectivos países, ainda que a tarefa não seja fácil. Mas enquanto alguns líderes políticos se apropriam da riqueza de sua população para levar uma vida de luxo, outros contrastam com essa realidade, como é o caso dos bilionários que decidem doar parte de suas riquezas. Warren Buffett é o quinto homem mais rico do mundo, mas também é conhecido por doar anualmente parte das ações da empresa, Berkshire Hathaway. Só em 2021, ele doou mais de 4 bilhões de dólares para a fundação de Bill Gates, que atua diretamente em iniciativas voltadas para o combate à fome e à pobreza, além de desenvolver pesquisas sobre vacinas e outras doenças. O próprio Bill Gates não faz nenhuma questão de estar na lista da Forbes. Ele mesmo anunciou que irá doar sua própria fortuna até o dia em que finalmente seu nome não apareça mais no ranking. Em 2022, ele anunciou a doação de 20 bilhões de dólares para sua fundação, que ele administra junto com sua ex-esposa. O valor foi sua maior doação até então. Mesmo assim, seu nome ainda figura na lista de bilionários de 2023. Embora seja praticamente impossível contabilizar quantos bilionários existem no mundo, a Forbes mostra claros esforços para seguir sendo a líder na divulgação e referência dessa informação, baseada por suas regras claras, mostrando quem são aqueles que querem ser vistos como os mais ricos do planeta.